com certeza de qualidade. Mas é a vida, né? O ciclo da vida. A gente só sabe de uma coisa, ó, que nasce e que um dia vai morrer. Isso aí são duas certezas que pode ser rico, pobre, alto, baixo, o que for. Dessa ninguém escapa. Ele tem que, pelo menos nesse intervalo entre o nascimento e o momento de ir, a gente tem que procurar fazer o melhor e ser uma boa pessoa, tentar dar o melhor da gente, né? E eu espero que Paulo Henrique Mourinho, acho que tentou e, na minha opinião, fez isso de bom grado, tá bom? E outra coisa aqui, gente, hoje a Polícia Federal tá aqui em Rondônia, hein? São 2 operações, hein? E como sempre, só problema, né? A primeira é uma que trabalhando em cima de desvio de verbas no asfaltamento da BR daqui até o Acre. Pois é, como sempre, desvio de verbas, superfaturamento. Tem uma empresa, aliás, diga-se de passagem, a empresa que está envolvida foi a empresa que ganhou a licitação para o asfalto aqui na capital, aqui em Porto Velho, hein? Com certeza vai aparecer muito mais coisas, né? Vamos esperar aí o desenrolar. A PF não está liberando muita informação, vai ter agora às 11 horas uma coletiva para falar sobre essa operação. E tem uma outra operação que parece ser um mandado de busca, apreensão, de prisão, lá em Machadinho do Oeste, que é em relação a um tráfico de cocaína. E essa operação está acontecendo também simultaneamente Rio, São Paulo e no estado do Nordeste, se não me engano, é o Ceará, eu não tenho certeza. Mas são Rondônia e mais esses 3 estados nessa operação de tráfico de cocaína, que começou porque pegaram no ano passado um carregamento de 320 quilos de cocaína. A PF pegou, e aí quando começou a puxar o novelo, puxar a linha, começou a aparecer isso, então teve essa operação de hoje que está recolhendo a galera aí, né? Mas a cocaína, aqui em Rondônia, a Bolívia, a vizinha, nós somos sempre aquele corredor, né? Então não tem essa. Mas vamos esperar. Mas hoje, vamos falar também sobre outro fato muito importante, inclusive agora com essa polêmica do Fundo Amazônia aí, que acaba ou não acaba, que o governo Bolsonaro falou que tem que aprender, a Alemanha tem que aprender com o Brasil e tal, mas a verdade é que o Fundo Amazônia, desde quando ele começou até hoje, foram exatamente quase 4 bilhões de dólares que a Noruega e a Alemanha colocaram aqui para preservar a Amazônia. Então é um caso a se pensar. E por falar em Amazônia, falar em preservação, eu estou aqui, sabe com quem? Eu sei falar o primeiro e o último nome dela, o do meio eu já briguei para tentar aprender, eu não consigo aprender o nome polonês, você imagina, né? Marta Salib, exatamente, advogada, trabalha com direito ambiental, professora da Católica, Faculdade Católica de Rondônia, e veio aqui, liberou um tempinho com a gente, para conversar sobre direito ambiental, que Rondônia, coitado, é um estado marcado por conflitos ambientais, conflitos agrários, que o diga, né? Triste história, são essas mortes que têm ocorrido lá no Cone Sul de Rondônia, gente invadindo terra, enfim, tem muita coisa para se falar sobre o assunto. E falar também um pouco sobre as sanções, sobre a legislação ambiental, enfim, ela vai dar uma geral aqui com a gente. Professora Marta Salib, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia Vivo. Muito obrigada, Ivanilson, é um prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente falar de um tema tão importante, tão relevante para a nossa região. E eu fico muito feliz de ter pessoas que querem debater o assunto, né? Não fica isso apenas nas críticas ou nas especulações, mas é uma vontade de trabalhar o assunto, de fazer com que essa nossa legislação seja efetivamente cumprida e também que o nosso Estado cresça em compatibilidade com a nossa legislação em respeito, né, ao agronegócio, ao desenvolvimento, mas não esquecendo que estamos numa região tão importante que é a Amazônia Legal, que hoje são os olhos do mundo, né, para toda essa área de sustentabilidade, preservação. Então, fico muito feliz com o convite e estou à disposição para todos os questionamentos que vocês e seus internautas, que é um prazer estar aqui também, tenham para fazer. Você falou que a Amazônia são os olhos, o mundo eu me lembro dessa triste afirmação dizendo que a Amazônia é a virgem que todo tarado internacional quer, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Mas é triste. Marta, antes, o seu segundo nome qual é, hein? Lechiński. Lechiński. Tem uma origem polonesa. Mas é né? difícil para escrever. Falar é um pouco simples, né? Até ontem um professor virou para mim e falou: como é que você divide o seu nome? Faz a divisão, né, de sílabas. Eu falei: não sei. Não consigo fazer a divisão silábica. Eu aprendi a escrever, pronto. Só isso. Tá certo. Marta, então eu queria que você se apresentasse para o nosso internauta. Quem é Marta Salib? Marta Lechiński Salib. Isso. Bom, eu sou professora, né, já sou advogada há 10 anos, mais de 10 anos, e atuo com o direito ambiental e o direito constitucional. Né? Sou professora da Faculdade Católica, também da Uniron,
e trabalho especialmente com esses temas. Sou uma estudiosa, eu sou doutoranda, né, em Direito, em Ciências Jurídicas, e o meu foco de estudo é o novo Código Florestal e os preceitos de sustentabilidade, né, que envolvem o novo Código Florestal num ambiente micro, que seria a região aqui amazônica, mas também macro, que seria a transnacionalidade. Então é isso que eu trabalho no meu dia a dia e nos meus estudos, né, ler sobre a legislação ambiental, tanto brasileira como em outros países, e fazer essa ponte, essa comparação para ver como que nós estamos evoluindo no Brasil com a nossa legislação e também com esses conceitos que já vêm, né, desde a década de 70, quando aconteceu a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente lá em Estocolmo, já vem sendo a pauta do mundo a ideia de meio ambiente. A Constituição Federal Brasileira foi a primeira deliberadamente a falar, usar o termo meio ambiente, né, no seu artigo 225. Então é um tema que para nós é um tema muito sensível, muito importante, e que hoje se espalha por todas as áreas do direito, e não só do direito, da psicologia, da medicina, da engenharia, tudo a gente trabalha com sustentabilidade. Sustentabilidade num conceito macro do tema e não apenas focado no direito ambiental propriamente dito. Então, basicamente, é isso que eu gosto de estudar e que eu discuto, que eu trabalho, que eu debato. Como é que está hoje, então, Marta, o direito ambiental, nesse momento que o Brasil está vivendo, que a gente, pelo menos assim, eu percebo, minha opinião muito simplória, talvez, em relação ao assunto, mas existe um ataque à questão ambiental, à legislação ambiental. Qual a tua opinião sobre o direito ambiental? Bom, existem sim, há um embate que é estabelecido, como eu disse, desde a época, desde 70, quando começou-se a falar em desenvolvimento, né, econômico, com a ampliação, por exemplo, da nossa indústria automobilística, né? Na ideia de, é possível então conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico? Geralmente a resposta fica vazia. Não, para eu preservar o meio ambiente eu preciso então que haja uma mitigação da proteção e da legislação ambiental e o enfraquecimento da legislação. Eu acredito que há falhas dos dois lados. Tanto a falha legislativa e do poder público, que acaba deixando de fazer uma atuação preventiva, instrutiva, porque a gente sempre parte da sanção, porque o Brasil ele trabalha sempre com a repressão e não com a prevenção de atos, e como nós estamos trabalhando com o direito ambiental, de atos de preservação. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande quantidade de leis que as pessoas desconhecem, não sabem o que podem e o que não podem fazer. Alguns até sabem e fazem consciente, mas esses que tem que ser o foco realmente da fiscalização e da punição severa. Mas o nosso problema é um excesso de leis ambientais, um lado que o poder público não faz, que é levar a informação, ele leva sempre a sanção primeiro. Então, a parte da conscientização é importante, e a legislação ambiental brasileira é das mais evoluídas do mundo. A crítica que se faz é o nosso maior destinatário da legislação, que é a população, acabou não conhecendo que tem obrigações sérias e tem direitos também. Então, o problema, eu acho, que é compatibilizar a legislação ambiental com o conhecimento da população e a conscientização dos produtores rurais, da importância da floresta em pé. Inclusive, a gente, sempre quando eu faço algumas palestras, o pessoal do agronegócio, eu falo, gente, a importância, que vocês não têm noção da importância de ter áreas de preservação nas suas fazendas, nas suas áreas rurais, até por uma questão pluviométrica. Então, a proteção de nascentes, a legislação é muito severa com as áreas de APP, a possibilidade que se tem de exploração de reserva legal, que é um instrumento econômico, as pessoas podem fazer a exploração da reserva legal e ter uma retribuição econômica, e aí entender a importância dessa valorização da reserva legal. Então, a minha percepção, Ivanilson, é que a gente tem legislação ambiental, ela não é respeitada como deveria, porque não se entende a importância dela. Se critica muito, sem entender o tanto que ela é importante, inclusive para o setor produtivo. Tanto do agro, na zona rural, quanto na cidade. Porque a gente tem que falar também da zona urbana. As cidades têm uma responsabilidade muito grande na preservação ambiental, só que não se fala muito. Então, nós, como cidadãos, temos que entender que lixo é no lixo, a possibilidade de reciclagem é separar o seu material reciclagem para reciclagem, não só porque o poder público obriga, mas porque isso é uma obrigação de nós enquanto cidadãos. A gente vai ali na beira do nosso Rio Madeira, dá uma tristeza de ver como que é a entrada aqui pela ponte ali, que vai para o Humaitá, né? A sujeira que existe ali. Então,
é preciso que se entenda a responsabilidade ambiental da sociedade, do poder público e do setor produtivo. Isso é o mais importante para mim e essa visão que eu tenho hoje do direito ambiental, a ideia de conscientização de todos aqueles que participam desse ciclo produtivo, né, e de desenvolvimento. Você está falando ali na beira do Rio Madeira, na região dos Milagres, ali da Balsa. E é triste quando eu vejo que ali naquela área, há uns 30 anos, 35 anos atrás, já vai tempo, era uma área de balneários mesmo, nascentes, muitas nascentes, de balneários. Mas eu conheci também muito banho ali naquela área, um banho dos Milagres e tal. E hoje, quando eu passo por lá e vejo aquele monte de casa, que é praticamente uma fossa aquilo ali, virou uma fossa, né? Dá uma tristeza. E os canais que cruzavam ali, os bairros ali por dentro, hoje você encontra mobília de casa. É sofá, é fogão, jogar. Isso. As pessoas também reclamam quando dá enchente, que alaga tudo, mas falta o outro lado também. E também o próprio poder público, né, Marta? Claro, que a gente não vê, por exemplo, aqui em Porto Velho, pelo tamanho da cidade, era para nós termos um local adequado para descarte, eram para termos uma coleta seletiva sendo cobrada pelo poder público. Exato. E a gente vê tudo muito largado. A lei, inclusive, exige a ideia da proibição dos lixões desde a edição do novo código. Exato. E nem precisaria, na verdade, é o que eu digo, a gente nem precisaria no novo código. A gente poderia ir na própria Constituição Federal, a ideia de preservação. Mas o novo código veio e falou, são proibidos lixões nos municípios. Só que, ao mesmo tempo, Ivanilson, aquelas pessoas que dependiam desses lixões, que tinham atividade econômica nesses lixões, não foram realocados adequadamente. Então, acaba que proíbe-se os lixões, eles continuam, e as pessoas continuam vivendo daquilo de forma clandestina, porque eles são proibidos, porque agora a obrigação são aterros sanitários. E por quê? Porque eu dei uma indenização para essas pessoas e elas não souberam, não ficaram sem atividade econômica. Tem um documentário que eu sempre gosto de recomendar para os meus alunos, que é sobre fechamento do lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro. Ele mostra, inclusive tem no próprio YouTube, ele mostra para a gente a realidade daquelas pessoas que viviam do lixo, pessoas que estavam lá há 20, 30 anos, que dependiam economicamente do lixão e de repente fecharam o lixão. Deram uma indenização para essas pessoas que pegaram esses valores em dinheiro e não souberam o que fazer. E aí ficaram sem a atividade econômica e começou a fazer o quê? O nascimento dos lixões clandestinos. Que aí eles passaram a viver de maneira clandestina. Então, tudo isso é um panorama, né, do direito ambiental que tem como a gente, claro, construir um futuro melhor, desde que a gente faça uma discussão agregada entre todos esses envolvidos. Né? Não só poder público, fazendo leis lá dos seus gabinetes, e a sociedade aqui criticando, né, ou agindo de maneira talvez até um pouco irresponsável. Eu acho que nós temos uma parcela de culpa muito grande nesse excesso de legislações severas. Né? Tá certo. Então, Marta, além dessa questão dessa dificuldade em fazer se cumprir a legislação ambiental, quais são as outras que você consegue visualizar nessa questão ambiental no nosso país? Olha, eu vejo assim, como eu disse, há uma cultura da sanção, mas também há uma falta, criou-se uma cultura de que o direito ambiental, ele não quer o desenvolvimento. Então as pessoas têm pavor quando se fala em leis ambientais, em direito ambiental. Eu sofro muito isso. Vocês são professor de direito ambiental? Vocês estão querendo travar o desenvolvimento, vocês não querem que o país deslanche. Na verdade, dá para trabalhar as duas coisas em conjunto. Dá para a gente conversar e falar, o mundo inteiro hoje fala, a gente vai nos congressos internacionais na Europa, e aí não entrando no mérito de que a Europa desmatou tudo e o Brasil preserva, a gente realmente tem um percentual muito grande do nosso território preservado, não vou entrar nesse mérito de discussão, mas lá eles discutem sustentabilidade e nós aqui... praticam, né? E praticam também a sustentabilidade e nós aqui temos como fazer isso sem usar o termo de maneira também indiscriminada, sem entender o que é ser sustentável. Ser sustentável é não ter trabalho escravo nas suas propriedades ou nas suas empresas. É respeitar as legislações ambientais o mínimo possível, por exemplo, programas de integridade estabelecidos na sua empresa, coisas mínimas. Substituição do copo descartável pelo copo de vidro, cada um adotar a sua caneca,
para diminuir o consumo de plástico, a energia elétrica, vamos ter o hábito sempre de desligar a energia elétrica, reaproveitamento da água, tudo isso é cultura sustentável. Isso passa, claro, acredito eu, por uma educação da população. Então a gente tem um problema de discriminação com o direito ambiental, mas sem entender que são pequenas coisas que podem mudar os nossos hábitos ambientais e que vão fazer uma diferença gigante lá na frente. Então, não é que a legislação ambiental ela quer frear o desenvolvimento. Eu tenho muitas críticas com relação à legislação ambiental, sei que ela tem algumas falhas, só que se nós não tivéssemos isso, a gente estaria numa situação muito mais prejudicada com relação, por exemplo, à nossa produção agrícola. A gente precisa de um percentual de preservação, inclusive a produção agrícola. A gente tem uma grande oferta de água no Brasil, terras férteis, porque a gente tem preservação ambiental. Né? O percentual é muito alto, 80% de reserva na Amazônia Legal. Então, isso talvez possa ser feito um estudo aprofundado. Eu acho que tudo a gente tem que partir de dados. A crítica pela crítica não é positiva, é preciso que se faça um estudo. Realmente, a Embrapa faz isso de uma maneira muito, muito positiva, os estudos das áreas produtivas no Brasil. Mas para eu criticar a legislação ambiental, se o percentual de reserva é alto ou baixo, eu preciso entender como isso acontece na prática. Qual o território da Amazônia Legal que é preservado? Qual que é produtivo? Dá para otimizar as áreas que já estão abertas para produzir mais sem precisar aumentar essa área produtiva? Isso precisa de estudo. Porque muitos falam assim, não, a gente precisa produzir mais alimentos. Então, para isso tem que derrubar mais florestas. Quais são os dados que embasam esse... E se a nossa produção já está suficiente? Se a gente já gasta tanto com defensivo, com produtos para adubo, enfim, essas grandes multinacionais ganham dinheiros absurdos com isso, rios de dinheiro. Não dá para a gente otimizar? Não dá. Precisa abrir mais áreas. Há necessidade de abrir essas áreas. As áreas degradadas que já temos. Que não são aproveitadas da maneira como deveriam, que estão em disputas de conflitos agrários. Então, eu acho que a gente tem muito a avançar. E é por isso que precisa ser investido em pesquisa no Brasil. Infelizmente, a gente está num processo de regressão do incentivo à pesquisa. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, a fazer legislação boa, depende de pesquisa. Se a gente não tem pesquisa e incentiva a pesquisa no Brasil, como é que a gente vai chegar a essas conclusões? É mesmo que está andando no escuro, né, Marta? É mesmo que está... Está cego, sem saber onde Sim, eu preciso ter pesquisa. E tudo isso depende de pesquisa. Marta, você falou no início algo muito interessante, que no Brasil a legislação ela é punitiva antes de ser educativa ou preventiva. Rondônia é um estado marcado por conflitos ambientais. Isso aí é notório e a gente, felizmente, somos conhecidos nacionalmente por esses conflitos. São líderes dos movimentos aí sendo assassinados, invasão de terra, fazenda sendo queimada, enfim. Acho que existe excesso dos dois lados. Tá? É verdade. Agora, tu acha que o que poderia ser feito? Porque já que punir não está dando resultado, o que poderia ser feito? Olha, realmente, assim, a gente tem uma legislação, a lei dos crimes ambientais é uma lei, a meu ver, uma lei que precisa de uma reforma em alguns dispositivos seus, que são até pouco brandos, a lei 9.605 de 98. Mas o fato, e Rondônia, ela tem uma característica que ela foi território, então tem muitas áreas ainda a serem regularizadas, a nossa regulação fundiária ainda é muito incipiente. Então tem áreas que não tem registro, não tem dono, e as pessoas, essa área é minha, agora eu ocupei, estou dando função social para ela, e de repente vem um grupo e diz, não, agora é meu. Então, aqui começa, acho eu, pelos conflitos agrários, pela regulação fundiária do território. Né? Primeiro ponto. É demarcar essas áreas, o poder público ajudar essas pessoas a fazer, por exemplo, o georreferenciamento das suas propriedades. Tem sítiozinhos pequenos que as pessoas estão lá há 30 anos, mas não tem o documento da sua propriedade. Isso chega a alguém, ou por desconhecimento, ou realmente por má fé, e acaba entrando nessas propriedades, e o conflito está feito. Né? Começam a derrubar a área de reserva legal do proprietário. O órgão ambiental multa. Essa multa vai para o proprietário da área. E aí ele já começa a ir atrás daqueles que estão fazendo extração de madeira ilegal na sua propriedade, que ele nem sabe. Então, tem um panorama muito complicado, primeiro de regulação fundiária,
E segundo, de como que esse... E eu estou falando só da área rural, né? A gente está trabalhando aqui mais com a área rural, que é onde tem mais conflito. E segundo, desses proprietários também terem a noção de que no seu território a responsabilidade é dele. Então, qualquer pessoa que entra na sua fazenda e comete crime ambiental, quem vai responder se a gente não consegue fazer resultado pessoal, né, descobrir quem foi realmente, quem vai ter que recuperar essa área é o dono da propriedade. Então, se entra alguém na sua propriedade e desmata a sua área de reserva legal, quem vai ter que recuperar aquela área é o dono da propriedade. E aí isso gera uma sensação nele de impotência. Tá mais um engate aí para o conflito entre essas pessoas que acabam invadindo propriedades privadas, e não há direito à reação armada, por exemplo, que acaba acontecendo. E aí eu acho que a ausência do poder público também faz uma diferença, porque a gente tem muita unidade de conservação em Rondônia. A gente estava comentando, né? Guajará-Mirim, o território é praticamente todo de unidade de conservação. E essa unidade de conservação, onde tem muita riqueza, claro, são áreas delimitadas porque tem um percentual que deve ser preservado. Só que é onde estão uma grande quantidade de madeira boa, onde tem alguma quantidade de minério, e que é feito para preservar. A gente delimita essa unidade de conservação para a preservação. E aí quando começa a extração ilegal de madeira, aí também tem outro conflito, porque as pessoas querem desenvolvimento econômico em áreas que não podem, que tem uma proteção pela legislação, Lei 9985 de 2000. E tudo isso é crime, tudo isso dá pena de prisão. Então, eu acho que tem que ter uma legislação severa para esses atos, em concomitante ter uma conscientização ambiental. Para alguns, o Ivanilson não resolve. Aquele que é o infrator contumaz, que ele está acostumado a fazer isso, que ele vai fazer isso toda semana, não tem o que fazer. Tem que prender e ser uma responsabilidade bem severa, porque ela é civil, administrativa e penal. São 3 responsabilidades. Para essa pessoa que é o infrator contumaz ambiental, ele precisa ter uma legislação severa. Para o outro lado, pessoas que não conhecem as suas obrigações e os seus direitos, eu acho que tem que aí caminhar junto com a educação ambiental. Quando você fala naquele infrator consumado, aquela pessoa que faz aquilo, e eu me lembro muito bem que acho que um mês atrás ou 2, eu li uma matéria falando o seguinte, que o IBAMA multa, os órgãos de fiscalização multam, as multas são pesadas, mas apenas menos de 2% dessas multas são pagas. Como é que fica isso, Marta? Porque dá uma impressão que a pessoa está rindo do Estado, está rindo da nossa sociedade, ou seja, tá multado, tá bom, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, que é destruir, eu vou derrubar, vou dificultar a vida. Bom, realmente, assim, eu tenho um posicionamento um pouco crítico com relação a essa situação das multas, porque o IBAMA lavra o auto de infração, ele vai responder pela multa administrativa, vai responder a sanção penal e ainda vai ter que recuperar a área. Ponto. As multas do IBAMA são multas previstas em lei. Então, por exemplo, você coloca fogo no seu pasto, você vai pagar R$1.000 por hectare por ter feito uso do fogo sem licença ambiental. Porque tudo que a gente fala aqui é quando não tem a licença, a autorização do órgão ambiental, você vai ser sancionado. Essa multa, o Ivanilson, ela chega a valores astronômicos. Então, por exemplo, uma multa que começa em R$56 mil lá no IBAMA, isso começa recursos e tal, e isso vai sendo protelado, passa-se 5, 6, 10 anos, atualiza-se pela taxa Selic, e essa multa chega tranquilamente a R$300, R$400 mil. A multa é devida. Então, e tem que ser prevista na legislação a questão da multa. Só que eu acho que poderia ser feito antes dessa multa chegar a valores impagáveis, que é o que acontece e por isso que ninguém paga. O cara vende a propriedade ou porque não consegue pagar a multa. Um sítiozinho pequeno, se o cara corta uma castanheira, ele está enrolado pro resto da vida, por um bom tempo, e ele não vai conseguir pagar essa multa, porque essa multa vai atualizar e vai chegar a valores absurdos. A minha crítica é, realmente, considerou-se que ele não consegue pagar essa multa, transforma em serviço ambiental. Porque o interessante para nós não é apenas a indenização pecuniária.
para o Estado e para nós, enquanto cidadãos, e para o mundo, é importante o serviço ambiental. É ele ir lá, ter que reflorestar uma determinada área, prestar serviço ambiental. Só que essa abertura, que é, por exemplo, o Programa de Irrigação Ambiental, que foi instituído pelo novo Código Florestal, ele veio com essa ideia, né? E agora a gente teve aí uma MP, a MP 867, que acabou prorrogando o PRA, para que as pessoas pudessem aderir a esse PRA, que é justamente isso, transformar as multas em serviços ambientais. Só que o que acontece, Ivanilson? Para eu fazer essa recuperação ambiental através desses projetos, os projetos são caríssimos. Então, você procura uma empresa para fazer o projeto de recuperação ambiental para você, é caro. Aí as pessoas não conseguem bancar o projeto. Aí, volta a multa, ele não faz o projeto ambiental e não paga a multa. E isso vira uma bola de neve. Por isso que muitos produtores estão com suas áreas embargadas e com multas altíssimas porque não conseguem pagar. E não vai conseguir. Porque tem multas que chegam a 1 milhão. Multa que começa em 100 mil, 200 mil, e chega a 1 milhão. E não vai pagar. E aí a gente tem um imbróglio jurídico, realmente. Eu costumo, às vezes eu vou ao IBAMA e a gente conversa, e os servidores também acabam ficando um pouco atrelados à legislação, né? Porque o servidor público, ele faz o que a lei determina. Então tem coisas que acabam que ele também são um pouco restritos. Por isso que a minha crítica, transforma então essas multas astronômicas, chama o infrator para que ele tenha uma consequência do seu ato e que essa consequência seja efetiva. Porque essas multas não vão ter efetividade porque a pessoa não vai conseguir pagar. Ela chegam a valores absurdos. Por isso que você está falando desse percentual, realmente. Aí vai para a execução fiscal, a pessoa tira, né, não tem patrimônio ou já transferiu patrimônio e acaba que isso vai dar em nada. E aí nós ficamos com déficit ambiental, o órgão ambiental não consegue a eficácia da sua fiscalização e o servidor, o produtor rural fica todo enrolado. Ou seja, todo mundo perde. Exato, ninguém perde outra coisa. Os gastos que se tem numa operação para multar são muito altos e esses valores vão ficar por isso mesmo. Exatamente. Marta, ontem eu conversei com inclusive hoje está tendo, pessoal, vai ter um seminário sobre turismo aqui em Rondônia. Está vendo o pessoal do Peru, uma pessoa da Costa Rica e um americano. Vamos falar sobre turismo aqui em Rondônia. Vai ser lá no Tribunal de Contas, no auditório do Tribunal de Contas, a partir das 2 horas da tarde. Acho que vale a pena, é algo muito interessante. E ontem eu conversei com uma representante da Costa Rica, que aliás a Costa Rica é um país exemplo na América do Sul e no mundo de preservação, e que está uniu preservação e turismo, e assim, recebe mais turistas que o Brasil durante um ano. Aí você imagina, Costa Rica tem 5 milhões de habitantes, acho que é menor que Rondônia. Maravilha, eu conheço a Costa Rica. Conhece Costa Rica? Conheço. Pois é, então você já teve essa grande experiência, né? Aí, você não acha que o governo, ao invés de investir na produção agrícola, não que eu esteja criticando a produção agrícola, Sim. o governo do Estado poderia voltar-se para investir no turismo, transformar isso aqui. Isso aqui tem de tudo, isso aqui é Pantanal, é Amazônia, é Cerrado, tudo num estado só. Não era hora de nós mudarmos a matriz econômica do nosso estado, em vez de agropecuária, do agronegócio, que é bem-vindo, é claro, mas tentamos desenvolver o turismo aqui dentro. Eu acho que não são incompatíveis, mas concordo contigo que Rondônia tem um potencial que eu conheço em poucos estados. Eu já Andou bastante. Já. E aqui a gente tem tudo. A gente tem até praia tem, não? Até praia a gente tem. Só tem água salgada. Mas a gente tem tudo na mão. A gente tem regiões, ali a região de Costa Marques. Eu não cheguei aí, de novo, eu conheço muitos anos atrás, mas diz que é um potencial de exploração turística maravilhoso. Região de Guajará. Então, eu acho que sim, eu acho que é importante a gente ter viés econômico, aproveitar o que a gente tem de preservação, já que a gente tem 80% de áreas preservadas em regiões de floresta. Então, isso é legal, é preciso que seja assim, os 80%. Por que não usar isso como exploração turística? E já que a gente tem tanta unidade de conservação, existe unidade de conservação que são de proteção integral e tem as de uso sustentável, com 2 grupos que a lei define.
As de uso sustentável permite que você faça exploração turística, da observatório de pássaros. Então, isso é um nicho para nós aqui de Rondônia maravilhoso. Eu acho que isso aí precisa ser discutido, porque a gente fala... Eu sempre trago pessoas de fora, tem 3 anos que eu voltei para Porto Velho, para Rondônia, e eu trago o pessoal de fora e eu fico, onde que eu posso levá-los? Shopping ninguém quer mais ver, né? Não, o pessoal vem de fora, eu quero para a Amazônia. Aí eu levei eles ali na igreja de Santo Antônio, tem o Museu Marechal Rondon, eles ficaram encantados, eles nem conheciam, nem sabiam quem era Marechal Rondon. Gente, eu não tinha ideia que existia um herói brasileiro dessa região. Então, vocês imaginam se a gente consegue fazer um projeto turístico para Rondônia? A gente decola. Porque tudo que a gente faz aqui em Rondônia é uma terra tão abençoada, tudo que a gente produz, tudo que a gente planta dá. A gente é uma área muito produtiva e ainda temos uma floresta linda, maravilhosa para ser intacta, né? Que para a gente usar como exploração turística. Marta, nós vamos entrar agora num período, aí vamos voltar para um lado triste, falando sobre turismo que alegrou, que enche os olhos, que a gente, puxa vida, dá até mais orgulho. Mas verdade. Né, nós vamos entrar agora num período, infelizmente, de seca e as queimadas é o que vai dominar o cenário daqui mais alguns dias, aquela fumaça, aquela dificuldade de respirar, você botando em casa balde d'água no quarto para poder dormir, manter a umidade, enfim. É muito triste, todo ano. Qual que é hoje, eu achei bom o nosso internauta poder saber, qual que é a punição para quem faz esse tipo de coisa? Toca fogo sem necessidade. Então, primeiro, é crime ambiental. Nós temos a legislação, Lei 9.605, ela define claramente que você fazer uso do fogo, na verdade assim, duas situações. Fazer uso do fogo é uma infração administrativa, como eu disse, você vai pagar aí na área rural R$1.000 por hectare, então isso pode chegar, como a gente estava falando, em multas de valores altos. E também crime. Então, você responde um processo administrativo, vai pagar essa multa alta, e vai responder um processo penal. Então, você vai ser convidado aí no juizado especial criminal e vai responder por crime ambiental. E isso pode levar a uma pena, inclusive, de outra multa. Não, você vou pagar 2 multas? Sim, vai pagar uma multa na seara penal, uma multa na seara administrativa. E volto a dizer, se você chegar a colocar as pessoas em risco, por exemplo, quando você provoca um incêndio e causou uma poluição que deixa as pessoas com dificuldade de respiração, isso está ameaçando a saúde das pessoas, isso agrava o crime ambiental, a pena pode ser aumentada, inclusive, e dá pena de detenção, tá? Então isso é importante que se diga. Isso não só na área rural. Na área rural, a lei dos crimes ambientais diz provocar incêndio, né, em mata ou floresta. Tem pena de detenção. Se eu fizer isso na zona urbana, que é o fazer o uso do fogo e colocar em risco as pessoas, eu também vou responder por crime ambiental. Colocar fogo por exemplo, vou usar ali para queimar meu lixo. Isso é crime ambiental. Não confundam, por exemplo, quando vocês colocam fogo em alguma coisa, por exemplo, o caminhão lá que explodiram dos nossos também, fiscais, né? do IBAMA, né? Isso aí, além de ser um dano qualificado, vocês colocarem em risco a vida de pessoas, porque, claro, né, expôs ali o motorista, todo mundo. Então, as consequências podem ser gravíssimas, então é melhor... E volto a dizer, vocês podem ter licença ambiental para fazer o uso do fogo controlado. Então, eu preciso fazer um acero na minha fazenda para que o fogo... Em BR, por exemplo. Então, ali é muito comum, né, pegar fogo ali nas fazendas próximas às rodovias. Eu posso fazer um acero com fogo, desde que você tenha autorização do órgão ambiental para fazer isso, você pode. Justificando, né, que o fato de você estar próximo à rodovia, que aquilo pode ser... muito fácil, né, de ser um fogo criminal, né, alguém que faz de propósito ou joga uma bituca de cigarro pela janela do carro. Então dá para fazer, mas desde que tenha licença. Okay. Justificado. Marta, hoje se fala muito também em relação até a essas questões das multas e tal. Se defende, tem uma ala na Câmara Federal, que é a bancada BBB, né, que eles defendem o seguinte, que a flexibilização das leis ambientais. Na tua opinião, isso é bom ou ruim? Eu não entendo muito bem o que se fala em flexibilização da legislação ambiental.
Porque a legislação que a gente tem hoje, como eu digo, é uma das mais avançadas do mundo. Eu acho que o que pode ser feito aqui, e é o que eu sempre bato, é a ideia da prevenção. Agora, a legislação que nós temos é uma legislação muito positiva, que abrange muita coisa, que abrange praticamente todas as áreas do Brasil, então que atende às peculiaridades regionais brasileiras. Então, a Amazônia é legal, a área de Mata Atlântica, a área de Cerrado. O nosso Código Florestal é um código, apesar de muitas críticas por anistia, enfim, é um código muito bom, é um código avançado, que foi elogiado, inclusive, por vários estudiosos, mas que eu acho que flexibilizar não seria o caminho. Eu acho que a legislação que se tem hoje é uma legislação positiva, algumas alterações pontuais, que também não daria para a gente mencionar todas aqui, mas algumas coisas poderiam ser modificadas para melhoria no sentido de prevenção. O meu embate aqui sempre, a minha fala sempre vai ser de levar para as pessoas a importância da prevenção. A legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas do mundo, começando pelo 225 da Constituição Federal. Que só pelo artigo 225 a gente tem tudo que a gente precisa para ser um país avançado em sustentabilidade. O que falta é aplicar e fiscalizar. Fiscalizar. E educar o povo também, né? É isso. Principalmente. Mas o que é o selo Mais Integridade? Então, o selo Mais Integridade ele tem a ver com a lei anticorrupção, né, que veio em 2013, por conta principalmente por esses escândalos de corrupção no Brasil, por conta da questão, por exemplo, da JBS, né, que foi uma empresa que acabou, a Operação Carne Fraca, que acabou levando a consequências para o setor brasileiro, né, de ser um país que tem alguns, a gente fala o jeitinho brasileiro, mas pequenos hábitos de corrupção. Então, criou-se esse selo Mais Integridade, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em 2017. Para quê? Para certificar aquelas empresas, tanto da área rural, que trabalham, né, com o agronegócio, que elas pudessem, comprovando que elas têm boas práticas sustentáveis, quais seriam? Respeito à legislação do seu setor, respeitam as leis trabalhistas. Então, toda certificação trabalhista não tem trabalho escravo na sua propriedade, por exemplo. Respeita as leis ambientais. Então, não tem problemas de crimes ambientais, não tem problema de devastação ambiental e todas aquelas certidões que a gente tira das certidões ambientais. Comprovando isso, práticas sustentáveis e mais programas de integridade, que é o chamado compliance, hoje que está na moda, né? Programas de códigos de conduta, comprometimento da alta direção com boas práticas na sua propriedade. Tudo isso leva a uma certificação. Qual certificação? O selo Mais Integridade. Eu estou falando isso porque o ano que vem vai reabrir um prazo para vocês, os agricultores, se inscreverem, comprovando que tem essas boas práticas. Eles recebem o selo e isso agrega valor à marca, ao seu produto e também aos olhos do cenário internacional, que essa empresa que está na Amazônia Legal, portanto nós aqui, ela respeita todos esses 4 pilares, né, do selo Mais Integridade. Então isso facilita a obtenção de financiamento externo, por exemplo, e também a exportação brasileira dos produtos. Então é um incentivo para a preservação, eu acho, para a preservação, para boas práticas, para o respeito à legislação trabalhista, para um olhar mais humano para a sua atividade. Então, o selo ele é um selo que veio para incentivar essas condutas da área rural. É o que eu estou dizendo, os incentivos de prevenção, sabe? É mudar o conceito e entender a importância desses pequenos hábitos na nossa atividade econômica. Eu acho que é bem legal do produtor, né, dar uma olhadinha nisso. Marta, no final de semana eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. Fui fazer uma trilha na mata. Eu achei muito bom, valeu pelo aquele clima muito bom que estava no domingo. Mas foi aqui no Parque Ecológico. E eu conversando com o rapaz que era o nosso guia, ele falou que lá é uma região que tem muitos animais roedores, paca, enfim. Mas por outro lado tem muita gente que caça ali naquela área também. E a gente vê muitas vezes pessoas assim, fulano foi preso, foi multado porque matou um tatu, porque matou uma paca, enfim, porque matou
uma tartaruga. Não é? A gente vê muitos, tipo assim, simplificando a coisa, né? Minimizando. Agora, qual que é a punição para quem mata um animal silvestre? Bom, é o artigo 29 da Lei 9.605 e não é só matar, não. Lá, o tipo penal é matar, perseguir, caçar. Então, eu tenho um crime de dano e tenho um crime de perigo, ou seja, você expor a risco também esses animais da fauna silvestre. Lembrando que são os animais da fauna silvestre. Então, quando eu queimo, também estou junto, porque estou botando em risco os animais, né? Claro, claro. Tudo isso faz parte da penalização criminal. Eu estou falando criminal porque isso você deixa, por exemplo, de ter o benefício de uma suspensão condicional do processo no prazo de 5 anos se você responde por um crime ambiental desse e depois é pego na lei seca. Então, isso pode ter uma consequência na vida da pessoa que ela não tem noção. Então, perseguir animal da fauna silvestre, matar animal da fauna silvestre é crime. Está no artigo 29 da Lei 9.605 de 98 e pode ser sujeito à pena de detenção também. E isso pode te enrolar um pouquinho aí E mais, se perseguir durante a noite, a pena é agravada. Porque, teoricamente, há menos fiscalização durante a noite e os animais, alguns, não os felinos, se diminui, né, a possibilidade de defesa desses animais. E a lei também não é tão injusta. Então, por exemplo, ela diz que se você comprova que um animal desse, da fauna silvestre, está te colocando a sua vida em risco, por exemplo, está colocando o seu patrimônio em risco, ela entende que aí sim se justifica o abate desse animal. Então, não é que a lei proíbe, né? Uma onça está vindo na minha porta, vai matar meu filho, eu não posso matar a onça. Não é assim, a lei prevê essas possibilidades de exclusão por conta dessas ameaças de animais que são nocivos à integridade física, ao seu patrimônio. Todo dia vem e mata 5 cabecinhas, né, 5 carneiros da sua fazenda. Você vai documentar isso, você vai fazer boletim de ocorrência, você vai informar o órgão ambiental, aí sim você pode fazer o abate desse animal para não te dar problema também. Porque como é que o órgão ambiental vai saber que você teve esse panorama problemático para ele não te multar? Então é preciso compreender também que você precisa juntar essas provas, fotografa, né, os 5 carneiros que foram mortos pela onça, que ela vem, as pegadas, faz boletim de ocorrência e aí faz o abate desse animal, que a lei prevê essa possibilidade. Então, aquele menino, adolescente, que tem aquela baladeira, o bodó, que se chama, que mata pássaro, é um crime ambiental também, não é? Se for menor, claro que vai ter a diferenciação na forma de sanção. Mas que é crime animais da fauna silvestre, ou seja, aqueles que têm, têm o seu desenvolvimento 100% ou parcialmente no território nacional ou em águas jurisdicionais brasileiras, são considerados animais da fauna silvestre. Então, se há essa matança sem autorização, sim, é um crime ambiental. Se for animal que está na lista do IBAMA como ameaçados de extinção, a pena agrava mais ainda. Aí eu tenho a qualificação, inclusive, desse crime. Então, é realmente um problema. Não façam isso. Tá? Marta, você falou de animais da fauna silvestre e tal. Aqui em Rondônia nós temos uma peculiaridade que é bem da nossa região. Inclusive lá na região do Vale do Guaporé, tem uma fazenda do governo chamada Fazenda Paudalho. Alguns anos atrás, na década de 80, trouxeram uns búfalos para cá para tentar imitar o pessoal dele do Marajó e minha região. Só que perderam o controle, os bichos se reproduziram muito rápido e são selvagens lá. Isso. Se a pessoa mata um búfalo daquele, então, é crime? Agora... Ele não faz parte da fauna aqui. Sim, os animais que colocam, inclusive foi autorizado a caça desses animais agora recente, né? Porque são animais que, como você disse, desequilibrou o ambiente. Inclusive o poder público reconheceu isso e tem autorizado a caça desses animais porque eles são muito violentos. Eles colocam a vida e as propriedades em risco. E atacam pessoas. Eles são absolutamente violentos. E sim, se você mata um animal que está te colocando e você consegue fazer essa comprovação de que ele te coloca em risco, isso você não vai conseguir, você vai conseguir, na verdade, não ter a sanção por esse crime. E, volto a dizer, o poder público agora autorizou a caça dos búfalos por conta desse desequilíbrio que promoveu. Eles começaram a trazer esses animais e perderam o controle, porque eles se reproduzem e se tornam uma ameaça às pessoas. Então, tudo que você faz sem autorização, que está previsto na lei que é crime, você vai responder um processo criminal.
Se havia autorização, você não vai responder este processo. Então, vou botar fogo. Coloquei sem licença, é crime. Coloquei pautado numa licença ambiental ou numa autorização do poder público, não é crime. Então, sempre existe essa diferença em todo crime ambiental. Vocês vão lerem lá, tem vírgula, sem licença do órgão competente. Tá certo. Marta, infelizmente aqui tem um tempo e esse era um assunto que com certeza tem muita coisa para a gente conversar ainda. Claro. Mas eu te deixo agora nossas câmeras, nossos microfones para tuas considerações finais e te agradeço muito por ter liberado esse tempo para vir aqui conosco. Imagina, eu que agradeço muito o convite. Sabe que a gente tem uma relação de amizade já muito bacana, fiquei muito feliz, realmente quis tirar esse tempo para vir aqui. Sempre quando me convidam para falar sobre direito ambiental é um desafio, porque eu trabalho com isso e, claro, conheço a legislação, conheço a importância das leis ambientais, mas conheço também o outro lado, né, que é o lado da produção, do desenvolvimento, acho que não são incompatíveis, sempre termino as minhas palestras, sempre quando eu vou falar de direito ambiental, eu falo que é possível a gente fazer essa compatibilidade, desde que tanto o agro quanto a legislação ambiental, e aqui eles são tão ativistas do direito ambiental, sentem na mesma mesa, sentem numa mesa redonda e conversem. O problema é que isso não acontece, e aí nós ficamos com esse embate, que eu acho que é um embate que não chega a um resultado muito satisfatório. E aí a gente vê conflitos, a gente vê mortes, a gente vê essas situações acontecendo aqui em Rondônia. Eu espero, estou aqui hoje, voltei para Rondônia, que acredito nesse estado, nas suas potencialidades. Nós falamos aqui em duas grandes, que é a produção agrícola, mas também o incentivo ao turismo. Então a gente tem essa faca e o queijo na mão, eu digo, e é só a gente aproveitar as oportunidades desse estado maravilhoso, que eu amo, apesar de não ser natural daqui, eu tenho uma paixão pelo estado e voltei para contribuir. Então, fico à disposição de vocês. Sempre quiserem falar sobre o tema, que eu puder contribuir, eu estarei aqui com vocês e é um prazer sempre. Bebeu água do Madeira? Voltei. Tá certo. Muito obrigado mesmo. Nós, Rondônia Vivos, estamos assim de portas abertas. Olha, que você quiser, puder nos ajudar, pode contar. Maravilha. Tá, ok? Obrigada. E você que ficou aí, muito obrigado. Te desejo assim, um dia de muita luz, muita paz, muita saúde e muito equilíbrio. Por favor, o mundo está precisando disso, o Brasil principalmente, tá? Até mais e até amanhã.